Saudações cooperativistas, saudações meu caro Andrei. Estamos começando aqui então o primeiro Papo Coop do ano, cara. E aí, como é que tu tá, meu amigo? Tudo certo por aí? Maravilha, cara, que coisa boa. Deu certo aí? Tudo sob controle. Ótimo. Então a gente vai começar o primeiro Papo Coop do ano e é uma honra receber um amigo muito especial para esse papo. A gente já estava há horas, há um bom tempo aí para fazer esse nosso papo, para falar de um universo do qual eu tenho certeza que somos apaixonados por ele, que é o cooperativismo, entre outros assuntos. E eu então fiz um convite ao Andrei de Souza para trazer um olhar dele, a percepção dele dentro do universo cooperativista em relação ao mundo do agronegócio, cenários, tendências e tudo aquilo que a gente pode ver de oportunidades diante desse momento do agronegócio também. Mas para começar esse papo, né, eu quero convidar a todos para que semanalmente participem, tragam as suas mensagens. Eu estou vendo que já tem gente mandando um sinalzinho aqui, um oizinho. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem participando aqui da nossa live, desse nosso papo. Aproveitem, interajam, sejam super bem-vindos. E eu quero convidar então a todos para que participem semanalmente de diferentes lives relacionadas com esse universo que é o Papo Coop. E no Papo Coop a gente então vai ter uma série de assuntos relacionados com cooperativismo através de potenciais, né, de exponenciais, de pessoas que são personalidades do mundo do cooperativismo e trazendo sua visão, a sua percepção, a sua caminhada, a sua trajetória dentro desse mundo. Meu amigo Andrei, seja bem-vindo, espero que tu goste aí do nosso papo, que seja um papo bem legal, tenho certeza que vai ser, não tenho nem dúvida disso. Eu quero que tu conte um pouco para todo mundo que está aqui nos assistindo, quem é o Andrei, falando um pouquinho da tua caminhada, da tua trajetória, da tua participação dentro do mundo cooperativista. Fique à vontade, faça a tua abertura aí, meu amigo. Beleza. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, cara, é um prazer enorme para mim estar aqui, fazendo parte desse seu projeto, dando um pontapé inicial aí, né, Márcio? Nós nos conhecemos lá no ano de 2015, em São Gabriel do Oeste, né? Estava até hoje comentando que bacana que é a nossa história. Começou você ministrando um curso de gestão de tempo e produtividade e aconteceu um percalço ali entre São Gabriel do Oeste e Campo Grande, você chegou atrasado, né, cara? Então, assim... Pô, mas é assim que me deixa mal, cara. Foi um episódio fantástico, né? O curso de gestão do tempo e produtividade e o cara que vai ministrar o curso chega atrasado. Márcio, então, cara, meu nome é Andrei de Souza, sou aqui do sul do Mato Grosso do Sul, sou natural de Itacuru, uma cidadezinha pequena aqui do fronteiriça aí com o Paraguai, próximo do Paraná também. Meu pai veio do Rio Grande do Sul, minha mãe aqui do Paraná, mas eu, Andrei, sou sul-mato-grossense aí de coração, amo o meu estado. Ingressei no mundo cooperativista nos meus 18 anos, cara, na Cevale, na unidade Itacuru, como vendedor de peça, farmácia veterinária. Com isso, em 2013, tive a oportunidade lá para o Mato Grosso, em Santa Carmen, do lado de Sinop. Tive uma breve passagem lá pela unidade, ajudar numas mudanças que estavam tendo lá. Depois tive um retorno em 2014. Eu pedi um desligamento da Cevale, fui para o Sicredi. Foi minha primeira imersão aí para aprender um pouquinho sobre o cooperativismo de crédito. Era uma curiosidade minha, eu ouvia muito falar, tinha colegas da classe que trabalhavam no Sicredi, achava bacana, eu falei, por que não tentar isso daí? Foi em 2014, fiquei no sistema de cooperativismo de crédito até 2017, daí com o óbito da minha mãe, que eu perdi minha mãe de uma forma drástica em um acidente, teve o meu retorno para Itacuru. A minha relação junto com a Cevale já dura mais de 10 anos, eu tinha as portas abertas, no qual eu voltei. Então, em junho desse ano, faz 5 anos de novo que eu estou na Cevale, e em outubro desse ano fará, apesar da pouca idade, que eu completo 29 anos no próximo sábado, eu vou fazer 11 anos de cooperativismo. Então, só migrando entre Cevale e Sicredi já vão
longos 11 anos, cara. Conheço bastante mudança, né, Marcos? Consegui colar grau da minha faculdade lá em Cacilândia. Estou cursando uma pós-graduação pela USP. Minhas aulas é ali em Campo Grande com o pessoal do Polo de Ribeirão Preto. E é isso, a caminhada acadêmica nunca para, né? Aquele conceito que nós tínhamos antes de diploma debaixo do braço ser sinônimo de formatura e que você tem um grau superior, hoje para o mercado de trabalho, nós que estamos aí, sabe que isso aí já é furada, né, cara? O aprendizado é contínuo. Nunca é o suficiente, né? Não dá para parar nunca de estudar. A verdade é que a gente precisa buscar o desenvolvimento, além das habilidades técnicas, também de habilidades comportamentais. E mais do que as habilidades técnicas, que hoje, em linhas gerais, muitas vezes as pessoas são contratadas por elas, as habilidades comportamentais são as que fazem a grande diferença. Então, conseguir trabalhar em condições de pressão, conseguir ter uma inteligência emocional adequada, uma comunicação que seja assertiva, entre diferentes elementos que compõem esse universo das habilidades comportamentais, que tem um termo que hoje é utilizado como soft skills, é uma essência fundamental para que as pessoas consigam ter o seu espaço, consigam realizar dentro do ambiente profissional, consigam criar um clima, um ambiente favorável também para o desenvolvimento de si e das outras pessoas. E isso é hoje um grande diferencial para quem quer se inserir no mercado. Aproveitando, já falando em inserção no mercado, na semana que vem eu vou ter um papo com a Lene Menegazzi sobre inserção no mercado cooperativista, né? Para quem de repente está olhando dizendo assim, pô, eu quero trabalhar numa cooperativa, é legal, interessante. Então ela vai passar uma série de dicas justamente sobre isso, sobre como preparar aquele currículo de uma maneira especial, sobre esse universo do cooperativismo, como ele faz esse recrutamento, seleção, o processo de desenvolvimento de colaboradores. Então também vai ser um papo bastante interessante. Mas, meu caro, eu vi, né, e eu sei também, que tu é um cara que tem já uma caminhada e uma paixão pelo cooperativismo. Me fala um pouco dessa paixão, assim, sobre esse universo. Eu sei que tu está fazendo agora mais uma graduação em cooperativismo. Conta um pouquinho mais também sobre isso, Cia. Márcio, o cooperativismo é Acho que assim, como que eu posso falar para você, cara? A veia do nosso país para o cooperativismo é muito forte, né? E aí vem uma pressão do Rio Grande do Sul, uma pressão crescente. Essa paixão por cooperativismo, como eu disse, né? Ele se iniciou em 2011, quando eu tive minha primeira oportunidade, fui mexer com agricultura, não sabia de nada, cara, porque meus pais são lavradores, então assim, o que eu tinha de contato com o agronegócio era uma enxada, cara. Assim, eu não sou de família de produtor, não tenho nenhum produtor na minha família, entendeu? Eu sempre deixo isso bem claro por onde eu passo, eu tenho orgulho da minha história, dos pais que eu tive, entendeu? Então eu falo assim, para mim foi um choque muito grande, porque a agricultura, o agronegócio, que é aí do cooperativismo que nós estamos falando, move muitas coisas que muitas pessoas não sabem, principalmente pessoas de grandes centros, tomam o leite, mas não sabe de onde que aquele leite está vindo, né? Então, assim, o cara abre a geladeira e talvez tenha a impressão de que a carne não sabe qual que é o fundamento, de onde que veio aquela mortadela, de onde que veio um presunto, uma mussarela. Então, assim, é bem bacana e sempre deixar claro, na última aula do módulo da pós, o professor ele dá aula de cooperativismo lá em Viçosa, Minas Gerais, ele falando que a primeira coisa que tem que ficar bem claro no curso de cooperativismo é de que quando você se filia a uma cooperativa, você não está passando seus bens para uma cooperativa, né? Você só está fazendo parte de um quadro social, mas o seu patrimônio continua sendo seu. Você só tem que cuidar naquilo que você se filia, mas uma cooperativa hoje aí tem bastante estatuto e premissas para faz com que as coisas trilhem por um caminho bacana. Então, eu entrei lá com 18 anos, um guri, como diz o gaúcho, né? Como diz o gaúcho? Comecei para ir para o campo também, visitar alguns colegas, alguns amigos que me acompanham até hoje, graças a Deus. E, cara, e as coisas vão acontecendo, né? Acho que assim como a amizade, o contato que eu tenho contigo, eu tenho com mais um monte de gente, que eu acho que isso é reflexo da simplicidade, da humildade, do respeito que a gente tem, carrega como princípio, né? E tu sabe que aqui, ó, tu falou assim, ó, tu usou a expressão guri, né? E aí eu me lembro, assim, que quando tu fez a capacitação comigo, assim,
Ainda tu tava menos maduro, né? A gente vai, todo mundo vai amadurecendo, né? Tem uns que até passam às vezes. Aí acaba acontecendo que eu me lembro que na época eu olhei e disse assim, pô, esse guri aí vai dar dos bons. E tu tava lá numa cooperativa de crédito. E aí quando tu migrou e a gente foi mantendo o nosso contato e tal, eu disse assim, pô, legal que tá aberto para o mundo, tá desperto e tá desperto dentro do universo cooperativista, o Andrei. E então, assim, sempre que eu recebo notícias tuas, né, tem sido sempre um presente, assim, saber que tu está evoluindo nessa tua jornada de uma maneira muito positiva, né, e colhendo todos esses frutos da tua caminhada. Meu caro Andrei, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, ó. O nosso papo envolve o agro, né, e envolve cooperativismo. Sobre cooperativismo, uma consideração que eu quero fazer é a seguinte, o cooperativismo hoje é o modelo socioeconômico mais sustentável existente no mundo. Então, isso para mim me serve como uma premissa, né, como um ponto máximo, um ponto-chave, determinante para a importância que o cooperativismo tem no mundo. E o agro, puxa, tu descreveu de uma maneira brilhante, né? O cara vai lá, abre a geladeira, o agro está ali, ele está em todos os universos ali de consumo diários, né, das pessoas. E aí, então, diante disso, ele tem uma série de informações relacionadas ao cenário do agro, as tendências do agro, tem muita coisa no que diz respeito à tecnologia, tem muita coisa em termos de oportunidades, né, coisas novas, temos até algumas coisas que são ameaças, mas é importante, então, assim, trazer um olhar, uma percepção. E o que tu acha da gente começar, então, pelo cenário? Como é que está o cenário, então, do cooperativismo com o agro, mas focado, então, no agronegócio? Então, Márcio, nós viemos aí de anos para cá, nós viemos acompanhando aí a grande evolução, mudança que tem no cenário econômico, no cenário cooperativista do nosso país. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, assim, cada vez mais, pensando em futuro próximo, que a gente fala, a pandemia acelerou muita coisa, as incorporações, né? Nós podemos falar, assim, usar como exemplo a cooperativa onde eu trabalho, cara. A Cevale, no último ano, adquiriu 2 cooperativas, entendeu? Isso faz com que o sistema fique mais forte. Então, assim, o que tem de cenário? Isso a gente já vê no mundo privado e também, e isso é uma tendência também para o cooperativismo, entendeu? Hoje, lá na classe, lá eu tenho o prazer de compartilhar a classe com alguns colaboradores do Cicobi e do Sicredi, que são hoje os 2 sistemas cooperativistas maiores do nosso país financeiro. Porém, a gente sabe que tem mais uma galera aí, tem mais N cooperativas. Tem muitas cooperativas de crédito fortes, aí a Cressol crescendo muito, tem uma turma lá em Rondônia chamada Credicis, tem a Unicred, tem muitas cooperativas, tem uma cooperativa do ramo agro que abriu uma cooperativa de crédito, que no caso é a LAR, tá? Agora tem a LAR Cred. Há alguns anos, né, a Coamo é pioneira no serviço aí de crédito, né, dentro das cooperativas agropecuárias, cada vez mais você trazendo todos os serviços, né, para dentro do mesmo sistema, né. Isso é uma comodidade para o produtor, e é o que eu disse, né, assim, pensando em juntar, pensando no futuro, como eu disse, tende a ficar só as cooperativas grandes, mas tem mercado para as cooperativas pequenas também, porque você não consegue centralizar toda a cadeia só dentro de uma cooperativa, né? Então, como você trouxe aí exemplos aí de cooperativas que estão trazendo o produto financeiro para dentro da cooperativa, a Cevale também tem a parte de crédito rural, entendeu? Mas ainda não tem uma cooperativa, não sei se pensando em curto prazo, se é uma ideia de trazer, de montar uma CRED dentro da Cevale. Hoje, pelo menos a nível gerencial, não se fala nisso, entendeu? Talvez seja discutido em uma outra esfera. Mas é isso, cara. Sim. Assim, incorporações, né? Falando de tendência de cooperativismo, incorporação, fazer com que o sistema fique mais forte, fazendo com que mais serviços agregue mais valor ainda para o associado, para o cliente. Deu uma travada na nossa conexão, tá me ouvindo, meu amigo? Deu uma travada aí. Tá, tudo bem. E aí, tu estava falando, então, dessa conectividade, de um maior número de cooperativas se unindo. Essa é uma consolidação clara que tem sido bem visível nos diferentes ramos que o cooperativismo atende.
tem uma série de cooperativas fazendo um movimento nesse sentido, e isso aí acaba consolidando, tornando o cooperativismo mais solidificado, mais forte, né? Independente dos diferentes ramos de atuação. Mas assim, ó, ainda dentro do que diz respeito ao cenário, o cenário ele aponta crescimento, né? O cenário do agro em si, né? E qual é assim, o olhar para esse ano, então, de 2022? Porque em 2021 a gente teve aí um acréscimo em termos no que diz respeito, por exemplo, assim, o agro ele foi responsável em 2021 por 27% do PIB brasileiro. No ano anterior, o número ficou em 26%. Tá? Esse ano foi 26% em 2020 e 27,4% em 2021. E aí, o que tu enxerga através da tua participação inserida dentro do agronegócio em termos de possibilidade de crescimento ainda dentro desse ano? Márcio, acho que tem muita coisa para acontecer, né? Tem algumas pessoas que às vezes olham para um micro e fazem uma analogia ou uma análise de um macro, né? O Brasil é um país muito grande. O Brasil é um país muito grande. Então, por exemplo, esse ano aqui, o soja para nós, 21, 22, que na nossa região, deu uma quebra muito grande, cara. Coisa de em torno de 70%, 80%, entendeu? Só que você pega dentro do mesmo estado de Rio Brilhante para cima ali, digamos, região centro e norte do Mato Grosso do Sul, com safra cheia. Então, quando você pega a nível de estado, a quebra é pequena. Pensando em crescimento aí, é muita grana, né? Quando você fala de uma participação aí de 1/4 do PIB do país, ser do agronegócio, que muitas vezes é visto como patinho feio, como a pessoa que polui a natureza, que mata as abelhas, mas é quem está levando comida para a nossa mesa. Claro que tem que ter sustentabilidade nos processos, entendeu? Uhum. Eu sou um dos defensores dessa causa, entendeu? Em Perfeito. 2019, eu tive a oportunidade lá para a Alemanha conhecer um pouco das boas práticas que são aplicadas lá, que a gente sabe que... Excelente, excelente. Até para mitigar essa questão de que é o patinho feio, né? De que é tudo feito de uma forma que não está adequada com o meio ambiente. Pelo contrário, hoje o agronegócio ele prima pela qualidade e a segurança, inclusive, né? Um dos grandes objetivos do agronegócio, um dos grandes motes, propósitos em si, é trabalhar visando qualidade, segurança e a preservação. Até porque só tem um planeta, né? Só tem um, né? Deus olhar e se viram, né, Márcio? Porque assim, nós pegamos o Brasil é muito grande território. Então, às vezes, nós ouvimos algumas críticas e alguns ataques referentes ao nosso país, a questão de meio ambiente, mas, cara, a Amazônia somos só nós que temos hoje. Né? Você pega os outros países aí de primeiro mundo, acabou com tudo para industrializar. É verdade. Chegar lá um ministro ou algum representante de algum dos países lá da Europa que talvez é menor que o nosso estado do Mato Grosso do Sul e apontar nós como pessoas que destroem a natureza para produzir. A gente sabe, está provando aí nos últimos anos que nós fazemos diferente daquilo que nos acusam, né? Então, assim, o que eu vejo de crescente aí para os próximos anos? Cara, muito bacana, o crescimento tem de tudo, tem muito incentivo, né, do que vem de governo para as cooperativas, então acho que é uma crescente, acho que eu não consigo desenhar um fim, nem prever aí um número exato, entendeu? Foge da minha competência. Mas o indicativo é um indicativo positivo. Sem dúvida, né, porque assim, o cooperativismo, ele não para de crescer, né, propriamente, como nós estávamos falando há pouco, a questão das incorporações. Cara, isso é para fortalecer o negócio, né? Quando você tem a incorporação de uma cooperativa, seja independente do segmento, é só para trazer mais saúde para o negócio, entendeu? Nós temos as várias cooperativas centrais aqui a nível de Brasil, a Aurora, a Frimeza, na qual a Cevale é filiada, Cotriguaçu. Isso é só para trazer mais sustentabilidade para as cooperativas singular. Resumindo ou trocando em miúdo, né? Só para fazer com que a operação fique mais segura, entendeu? Ainda mais segura para os associados, para os clientes, para os produtores e dando sustentabilidade ao negócio. Sabe que tu assim, me fez lembrar de um amigo que trabalha numa cooperativa de agro, né? Que de vez em quando ele me manda uma mensagem, ou me manda uma foto ou um vídeo, e ele é um gestor de uma unidade de recebimento de grãos. E aí, então, a mensagem é sempre assim: o agro não para. E é caminhão carregando, caminhão descarregando, movimento o tempo todo constante, ativo. E diante essas considerações que tu faz,
e também através das informações que se tem diante dos órgãos que fornecem com qualidade, com precisão essas informações, é nítido o quanto há de possibilidades, aí já caminhando para as questões que envolvem oportunidades de crescimento no agronegócio. E as oportunidades em si, falando um pouquinho agora, olhando assim para a região centro-oeste, porque tu está na região centro-oeste, aí me fala um pouquinho, tu está no MS, no MT, chega a Goiás, como é que é essa tua andança? E vai ao Tocantins, enfim, né? Isso aí tá tudo. Né? Daqui a pouco o cara já vai lá no norte, né? Apesar de que assim, ó, eu tenho uma questão geográfica que eu adoro estar em Tocantins, trabalho com o OCB Tocantins por inúmeras oportunidades, já tive lá da divisão lá do Tocantins do Maranhão, com a outra parte lá embaixo do Goiás e um ladinho lá para Bahia. Já andei bastante por aquele chão muito bom. E eu digo assim, pô, o Tocantins ele tem muito mais cara de centro-oeste do que de norte, mas geograficamente lá, né, geopoliticamente ele ficou lá para o norte. Mas me fala aí, tu está andando por onde? MS, MT, como é que está esse cenário também, essas oportunidades dentro desses estados? Tendo por base de entendimento que, por exemplo, são estados altamente ligados ao agronegócio, estados com características produtoras. E aí, como é que está isso, né? Quais são as oportunidades? Quais são as ameaças? Eu, por exemplo, assim, eu sei o quanto nós temos, às vezes, dificuldade logística em algumas regiões, e às vezes elas funcionam, então, como ameaças, mas talvez estejam surgindo oportunidades diante também dessas movimentações em termos de logísticas pela qual o Brasil está passando. O que tu pode apontar, então, em relação a ameaças, oportunidades, com um olhar para essa região onde tu atua? Hoje, atualmente, estou no Cone Sul, aqui do Mato Grosso do Sul, né? Na região para baixo de Dourados, eu estou na Viraí. Só é a minha última semana aqui na região, depois eu vou para a região norte do estado. A partir da semana que vem eu começo a trabalhar lá em Bandeirantes, do lado de Campo Grande, próximo de São Gabriel do Oeste. O meu amigo esse está em Bandeirantes. Depois eu já te passo o contato dele para vocês conversarem. Pensando em oportunidade, tá para sair a nossa ferrovia aqui, né, que vai ligar Maracaju a Guaíra, né, para dar acesso ao porto em Cascavel. Então isso abre um mundo de oportunidades, né, ajuda muito você que anda aí o Brasil inteiro, sabe o quanto que nós somos impactados pela logística, né, talvez por vários anos deixou de olhar para o Brasil para produzir, e com isso a gente vê esse grande fluxo de carreta aí nas rodovias, sofrendo um pouco com preço de frete, porque ainda falta caminhão, então nós temos muito ainda a aprender em termos de logística. Falando de um pouco de oportunidades, Mato Grosso do Sul, o que você anda e você vê, né? Não para de crescer, inaugurou há uns 15 dias atrás aqui em Dourados uma das maiores usinas de etanol de milho da América Latina, entendeu? Está construindo lá de celulose, do lado de Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. Então, assim, esse o negócio do agro é muito grande, né? Como disse seu amigo aí, do agro não para, é o ano inteiro, né, cara? Você pega, o Brasil é muito grande. Você falando de Tocantins, Piauí é muito promissor, né? Apesar de já ser consolidado em termos de agricultura, mas nós vemos que ainda tem muito para crescer, né? Em termos de logística. Pegando o Nortão lá para o Pará, então, por exemplo, o quanto tem também nessa tocada, nesse trecho. E assim, como eu fiquei feliz agora com as tuas colocações, porque elas mostram claramente assim, que tu está na estrada. Né? Na estrada do cooperativismo, na estrada do agro, e o quanto a gente aprende nessa estrada, rodando, né? Conhecendo o negócio, como ele funciona, as unidades, né? E tendo esse contato ali prático. Isso é muito legal, e isso aqui engrandece e torna o nosso papo muito... dá sustentação para o nosso papo. E aí, assim, ó, pegando esse gancho, eu quero te fazer uma pergunta assim, sobre as tendências. Por quê? No primeiro momento, disse assim, que às vezes as pessoas não têm conhecimento sobre como é que faz para chegar o leite na mesa da pessoa consumi-lo. E hoje nós temos assim uma variável tecnológica incontestável, inquestionável, em diferentes universos, e no universo do agro isso aí também faz parte de uma maneira muito forte, de uma maneira muito presente. O que dá para a gente abordar em relação a isso? Eu sei que tem muita coisa nova, do tipo assim, internet das coisas,
uma série de equipamentos aí no campo aí que estão fazendo as coisas o produtor em si, ele hoje ele precisa ter domínios tecnológicos também bem desenvolvidos. O que dá para falar sobre isso? Isso é o futuro, é hoje. Saiu a aquisição do Twitter, né, pelo Elon Musk, né? Então isso Sim, sim. mostra, como dizia um professor da época ainda de colegial, falar que um pingo é uma letra, né, para um bom entendedor. Então assim, tem muita pressão, né? Tem muita pressão de tecnologia. Nós estamos enfrentando, né? Apesar de, às vezes, a mídia veicular aí a quantidade de desempregados, mas hoje o número de vaga que o mercado brasileiro oferece é maior do que o número de desempregados, que faltam são pessoas qualificadas, e com isso tende cada vez mais a pressão da tecnologia, né, Márcio? Quando você pega uma Sim. máquina autônoma, por exemplo, cara, vamos pegar o exemplo da cana, né? Quantos empregos, e tem muita gente que acusam, né? Fala assim, mas diminuiu muito a quantidade de empregado. Não, acho que só muda, né? Só vai para outro segmento, o mercado vai selecionando. Por exemplo, uma colhedeira de cana não tirou o emprego do cara do facão. Esse cara só foi realocado no mercado. A máquina tem o espaço dela. Assim como vem a internet. Perfeito. Perfeito. Olhando uma realidade, por exemplo, que tem algumas dificuldades agora, assim, aquele cara, por exemplo, que tinha uma atividade de trocador de ônibus, cobrador de ônibus. Né? Então, assim, existe uma transição, daqui a pouco digital, mas aí é que está o quanto é importante preparar as pessoas e as pessoas também se manterem preparadas, né, para essas transições, né? Não ficarem num processo, às vezes, de espera, de evolução das coisas, e quando chega a situação, elas saem correndo atrás. E aí tem a frase que diz assim, quem corre atrás, chega atrás. Vira prejuízo, tá? Há poucos dias atrás eu li uma frase no Instagram, compartilhei com os alunos, que fala assim, que a educação te leva até certo ponto da sua vida e a autoeducação é o que vai fazer você ter o real valor para o mercado, né? Então, assim, muitas pessoas, como eu disse no início, né, às vezes tinha lá aquele conceito de que eu vou ter um nível superior que eu vou estar inserido no mercado. Cara, não é bem assim, né? Hoje, como você diz, habilidades técnicas pode até te colocar no jogo. Te coloca no jogo, mas aí você saber jogar aí vai exigir várias outras... Exatamente, matou exatamente isso, né? Saber jogar. Né? E aí, às vezes, também tem os aspectos de quando tu tem um cargo de comando, de saber conduzir esses teus jogadores, né? De botar o cara que é goleiro no gol. e às vezes não fazer invenções que nem sempre dão certo, né? Márcio, hoje é um desafio isso daí, né, cara? Eu tenho 28 anos, eu ainda me considero para o mundo corporativo uma criança, tenho muito a aprender. Assim, hoje nós estamos lidando, cara, com várias faixas etárias, com vários públicos no mercado de trabalho. Hoje, por exemplo, nós temos geração Y, Z, e mais um monte de derivado que tem, e tá toda a galera no mesmo jogo, cara. E como que você diz, exato. Muito de nós, como profissionais, a nível de gestão, quem está aí, galera da gestão de pessoas, quem está acompanhando nós, assim, é essa habilidade de colocar o jogador certo no lugar certo, né? Então, você diz, e aqui tem um desafio que é interessante também, que é assim, do quanto é importante o experiente se permitir aprender com o novo, e o novo também entender que a experiência é de grande valor. E aí, no momento que isso é claramente compreendido, há uma soma em si. E não uma espécie de geração de conflitos, que não é esse o caminho, pelo contrário, né? A soma é o grande segredo para que as pessoas consigam, então, através dos seus conhecimentos de ordem geral, elas consigam se completar. E esse é um grande segredo, e é um desafio, e é um grande segredo. Legal. Tem uma frase, né, que ele fala que se você... Tem algumas pessoas que falam dele que o autor é desconhecido, mas a fonte que eu tenho é que ele fala que se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir em árvore, vai passar o resto da vida achando que é um idiota, né? Então, exatamente. Ele trata um pouco do que a gente falou, cara, é conseguir... E é difícil, cara, eu confesso para você que é um desafio muito grande, entendeu? Essa questão, assim, teoricamente, aqui no bate-papo é muito bonito, cara. Você fala, vou colocar o fulano e tal. Mas isso daí no jogo, cara, é complexo.
É complexo, mas significa o seguinte, ó, de tédio a gente nunca morre. Quem quer trabalhar, quem tem propósito, quem quer fazer as coisas acontecer, não morre de tédio. Então, e aí é que está, e isso é um elemento que muitas vezes é um mobilizador, é aquilo que é importante dentro do universo de trabalho, para que a gente se mantenha afim, ativo, constante, querendo, né, fazendo acontecer, e o quanto isso é importante também. Porque, assim, ó, quando as pessoas às vezes pegam num ostracismo, numa inércia, o resultado, eu particularmente acredito que deve ser uma coisa muito triste. Muito triste, né? É importante a gente ter uma pressão também no dia a dia para poder buscar, né, por aquilo que está pretendido, por aquilo que está definido como um objeto, e mais do que isso, e fazer constantemente a criação de caminhos alternativos que nos levem para encontrar essas respostas. Sabendo que aquela resposta que se tem para um determinado momento nem sempre vai ser a resposta que vai atender todas as demandas, e que para isso a gente precisa se manter em constante movimento, buscando novos conhecimentos, novas formas de executar, aprendendo uns com os outros, compartilhando esse conhecimento e, evidentemente, sabendo jogar o jogo. Hoje as coisas estão muito dinâmicas, né, Márcio? Eu, quando criança, eu fazia uns planejamentos, né, na minha cabeça, eu olhava e falava, cara, eu tinha 12 anos, quando eu tiver 15 eu quero fazer tal coisa, com 18 tal coisa. Hoje, cara, o jogo muda em uma semana, o jogo muda, você faz planejamento aí para 6 meses, para um ano, e você vê que, cara, a vida toma rumo diferente. Claro que você tem que ter objetivo, você tem que saber que rumo que você vai ter, só que você tem que estar pronto para mudança, né? Você tem que estar preparado, Sim. porque hoje o mundo corporativo exige muito de você essa habilidade, entendeu? E não que o planejamento não tenha deixado de ser importante, ele continua sendo importante. Só que a dinâmica de planejamento é que precisa ser reavaliada. E aí, então, há um entendimento de que a evolução disso é a construção de propósitos, de algo muito maior, que tem um sentido maior, que gere uma realização em si. E aí, a partir desse entendimento, também há uma evolução. Quando os colaboradores de uma organização conseguem ter esse entendimento e conseguem fazer essa caminhada juntos, poxa, as conquistas elas se tornam um processo quase que natural. E é uma evolução daí, há uma evolução daí constante. Meu caro, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Pô, que coisa boa esse nosso papo, cara, porque tá super bem tranquilo, alinhado, cheio de ideias interessantes e olhares muito bem-vindos, assim. Eu vi que nós tivemos, assim, uma participação bem expressiva, assim, de gente, de pessoas visualizando. Muito obrigado para aqueles que visualizaram. Mas eu quero te pedir, assim, ó, que tu, olhando, então, assim, ó, cooperativismo e o agro, tá? Mas como aqui é o Papo Cop, eu quero que tu deixe uma mensagem, um pensamento, uma reflexão sobre a importância do cooperativismo na tua vida e o quanto é interessante que as pessoas conheçam mais sobre esse mundo. Márcio, acho que assim, o pedido, a mensagem que fica, cara, eu sou desportista desde criança, eu sou um amante do esporte, mas eu vou Eu sei que tu deixar joga uma frase. basquete. Eu jogo basquete, de vez em quando eu vou dar dor de cabeça com meus amigos, vou lá chutar bola pro gol e não tocar a bola, e os companheiros ficam tudo doido. Mas assim, cara, eu vou trazer uma frase que me acompanha há alguns anos já na assinatura de e-mail minha, que é: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe que vence campeonatos, né? Então acho que cooperativa é isso, cara. Cooperativa é a junção, é a união de propósitos, né? Na última aula nós discutindo lá em sala e tal, propósitos, qual que era o intuito de montar uma cooperativa, quais eram os problemas, o que estava tentando solucionar. E é isso, cara, juntar força, é você saber o princípio da Cevare lá em 63, se não me falha a memória, que eu não sou muito bom de história, né? Quando foi fundar o Oeste aqui do Paraná tinha um problema com a armazenagem de grão, então foi lá juntar 24 produtores para montar um silo, entendeu? Para conseguir colocar a sua produção lá dentro e conseguir preço melhor com isso. Então, assim, o cooperativismo é isso, cara, é juntar. Eu estou numa cidade que hoje é a sede de uma cooperativa que também tem um propósito muito bacana, agrega muita grana aqui e ajuda a desenvolver o município e a região. E assim, tudo é um propósito
união, a junção de pessoas do bem, aí olhando para um bem comum, entendeu? Como que eu vou fazer para o meu leite valorizar mais, como o nosso professor trouxe o exemplo na última aula, cara. Ele falou, o grupo de produtores da minha região de Viçosa lá jamais teria acesso a um mercado de queijo certificado. Ele só teve acesso a tal tecnologia porque resolveu se juntar e construir uma cooperativa. Exato. E sistema exato. Aí, e uma coisa que tu... E uma coisa diante disso que tu está considerando, assim, ó, o quanto fica claro que as localidades onde há uma cooperativa, a localidade ela cresce, né? Ela cresce com uma naturalidade muito grande, é impressionante isso. Para aquelas pessoas, às vezes, que não têm contato com o cooperativismo, estão recebendo como informação o que é cooperativo, o que é cooperativismo, e um dos propósitos do Papo Coop é também tornar mais claro esse tipo de entendimento, né? É o quanto um lugar, uma localidade, quando tem uma cooperativa, o quanto ela se desenvolve em diferentes aspectos econômicos, sociais, ela consegue trabalhar o lado cultural, tem muitos elementos que crescem no entorno em si da cooperativa. A cooperativa ela se torna um parceiro da sociedade, né, onde ela está presente. Excelente. Perfeito. Excelente. Por isso que a gente é apaixonado por esse mundo cooperativista, né? Por isso o Papo Coop. A ideia é essa. É bacana, né, cara? Assim, como você disse, o envolvimento social é muito grande. Eu sempre fui uma pessoa de uma veia social muito forte. Meus pais eram assim, entendeu? Voluntários de igreja. Tranquilo. Carrego e carregarei o resto da minha vida que ajudar o outro. Tem campanha do agasalho, tem dia C, tem várias coisas. Por exemplo, cara, nós estávamos com uma carreta lá em Curitiba que trouxe telha aqui com o oeste do Paraná. Esse final de semana passado sofreu com queda de granizo, cara. Você colocou uma carreta para trazer telha para o pessoal ali de Maripá, de Assis, entendeu, cara? Então, assim, isso, eu escutei de uma pessoa que falou, mas... isso os outros não fazem nada, isso é o mínimo, né, cara? Mas eu acho que esses são pequenos gestos que aquecem o coração, né, cara? A gente vê que o mundo não tá perdido, tem muita gente do bem. Tem muita gente. Claro que sim, a gente precisa acreditar ainda, sempre. Tem que ser motivador dessa energia, né, Márcio? Tem que despertar nas pessoas, fazer com que o Silvio Santos fala em uma das palestras, lá a velhinha dele, que ele fala que o bem sempre vence o mal. O mal pode até vencer por um período, mas no final o que vence vai ser sempre o bem. Talvez o mal faça mais barulho, mas essas pequenas ações, uma cesta básica. O ano passado teve um movimento muito bacana aqui na Viraí, que era o projeto de uma empresa do agro, entendeu? Não propriamente do setor cooperativo, mas teve também a contribuição de todas as cooperativas do município, de todas, sem deixar ninguém de fora, que era de arrecadar alimento. Na Viraí conseguiu arrecadar mais de 1 quilo de alimento por habitante, entendeu? Então foram quase 60 toneladas de alimento que ficou dentro do município, cara. Isso que é bacana. Bacana isso. Aí, o lado social do cooperativismo é um lado muito bonito e um lado que ele realmente, de fato, faz a diferença. Por exemplo, as próprias ações são relacionadas... Oi? Vou fazer uma colocação aqui que a gente discute muito em sala, cara. Falta marketing em cima do cooperativismo. Nós fazemos... e agora eu vou fazer um gancho. Sabe que eu tenho um curso que é marketing para cooperativas, tá? Então eu vou fazer o meu merchan. Inclusive, hoje foi um dia muito especial, um dia sobre cooperativismo assim na veia para mim. Então eu hoje firmei uma parceria com a OCB Pernambuco para uma turma desse curso de marketing para cooperativas. Ou seja, as cooperativas precisam despertar um entendimento de trabalhar estratégias e um planejamento propriamente de marketing e principalmente de eliminar aquela falhosa percepção de que marketing é somente propaganda e publicidade. Não é isso. É muito mais, né? É praticamente uma ciência. O marketing, no primeiro momento, ele se fazia parceiro da comunicação, né? Da área de comunicação. Mas o marketing ele foi evoluindo de uma maneira tão significativa que hoje é imprescindível do não ter marketing dentro de uma organização. E as cooperativas, e pegando aí daí as cooperativas assim que tem uma dimensão um pouco menor, elas engatinham ainda nisso. Há um espaço para ser trabalhado nesse sentido. Até mesmo as grandes, elas ainda
tem um espaço muito significativo para se desenvolver no que diz respeito a estratégias de marketing. Nós estamos vivendo, Márcio, hoje uma geração que é muito do para ontem, né? Tudo, os frutos são, eles querem tudo a curto prazo. Então, imediatismo. Imediatista. Nós discutimos muito em sala, cara, que assim, você falar lá talvez pro vô, pro pai, o que é cooperativismo, não precisa mais. Só que nós estamos esquecendo, cara, caindo no automático e deixando de falar para os jovens o que é cooperativismo. Entendeu? O que o cooperativismo já fez até hoje para a história da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo. Entendeu? Então, assim, não basta só você pagar o Guga e deixar ele lá como garoto propaganda do cooperativismo brasileiro, sendo que você não fala o que é cooperativa, você não fala o que a sua cooperativa faz na região. Isso é muito importante, cara. Então, assim, aqui eu deixo aí de sinal de alerta para as pessoas que estão assistindo nós. É pesquisar, cara, ir atrás, ver o que as cooperativas desenvolvem, o que está desenvolvendo na sua região. Mato Grosso do Sul é um estado que tem crescido demais, cara. As cooperativas estão cada vez mais fortes aqui dentro. A Coamo está com indústria dentro do estado, a LAR está com indústria, entendeu? E assim, tô dando exemplo aqui de algumas e não para por aí, cara. É muita coisa que tem para acontecer num futuro próximo. Então, isso é desenvolvimento, que muitas vezes você olha lá, talvez, uma cooperativa do lado da Impasa, por exemplo. Estou citando nomes aqui, nem sei se a gente pode fazer isso. Mas eu falo assim, você olha uma cooperativa, uma indústria do lado de uma empresa privada e você coloca no mesmo barco, mas não é, cara. Eu sempre trago essa reflexão, que é a respeito da quantidade de pessoas que a cooperativa emprega. Operacional, de forma direta e de forma indireta. O custo operacional de uma cooperativa, muito maior. A quantidade de gente que uma cooperativa emprega. Eu já trabalhei, por exemplo, no sistema financeiro, sabe disso, cara. Instituição privada não tem a quantidade de colaboradores que uma cooperativa tem lá dentro para te atender com qualidade. E por legislação, né, os recursos eles são reinvestidos na região, né? Não é assim, ó, eu gosto muito do exemplo que, por exemplo, a pessoa tem uma conta num banco X. Aí vai lá para tal cidade, onde é a sede daquele banco, o que no final do ano teve em termos de resultados. Mas já quando é uma cooperativa de crédito, o recurso ele é reinvestido na região, no local. Então isso aí vai fortalecendo cada vez, vai dando lastro, vai dando sustentabilidade. Eu não gosto, André, eu não gosto de falar o nome dos outros, né? Então tem uma instituição financeira que eu chamo de Santo André, tá? Daí tu já sabe qual é o banco, tá? Vai lá para Santo André, na Espanha, entendeu? E aí, quando a gente tem... É um associado, é um cooperado, né? E aí tá lá, de repente, eu tô lá na Celeiro, Sicredi Celeiro, né? Ou tô lá na Pantanal, olhando aí para o MS, né? Para Centro-Sul, tá? Enfim. E aí eu tô para Campo Grande. Eu tô ali investindo dentro das cooperativas que estão ali alocadas dentro da minha região. Os recursos ficam ali, seja uma cooperativa de crédito, uma cooperativa de agro, uma cooperativa de transporte, dos seus diferentes ramos. Então o cooperativismo ele tem essa condição também de se autoalimentar, de dar uma sustentabilidade muito mais saudável, né? Mantendo assim uma condição econômica, social também, para que as pessoas que estão ali, que fazem parte, que estão localizadas onde a cooperativa está, elas também consigam ter melhores condições de sustentabilidade. Voltando aqui para o agro, né, que é o mercado onde eu hoje estou, Márcio, eu falo assim, a credibilidade que as cooperativas passam, né, cara, para o negócio, né, porque você imagina, cara, nós como cooperativa agroindustrial, você competir com multinacional, cara, não é brincadeira, velho. Você é um negócio muito profissional, é briga de gente grande. Então, você ter uma empresa da sua região, uma empresa talvez tenha umas pessoas que têm o luxo de ser da sua cidade, cara, frente a frente com uma multinacional americana, com uma chinesa, cara, isso tem que dar um sentimento bom em nós, entendeu? Tem que claro que sim, claro que sim. A gente tem que encontrar essa força. A gente precisa encontrar essa força. Excelente. Meu caro Andrei, eu quero primeiramente agora te agradecer, cara, por tu ter topado esse papo. Eu quero te dizer uma coisa muito especial. Como eu mencionei antes, assim, ó, eu olhei quando a gente teve o nosso primeiro contato, participou de uma capacitação comigo, e eu olhei e disse, pô, esse guri vai dar bom.
Tá? E hoje eu te vejo um cara maduro, evoluindo, crescendo dentro do cooperativismo, e eu quero que tu saiba que eu torço sempre por ti. Estou na tua torcida sempre, pela tua caminhada, pelo teu sucesso, para que tu continue multiplicando o cooperativismo, sentindo essa chama, essa paixão e mantendo isso tudo aceso dentro de ti, a ponto de conseguir multiplicar e fazer com que mais pessoas também compreendam dessa mesma forma. Parabéns, meu amigo. Muitíssimo obrigado pelo papo, por todas essas informações que tu nos trouxe. Sabe que tu pode contar comigo, qualquer coisa que precisar, estou à tua disposição. E eu deixo espaço, então, para os teus agradecimentos. Quero aproveitar só para finalizar. Na semana que vem tem um papo com a Lene Menegazzi, falando sobre recrutamento e seleção, né, para como é que a gente pode ir bem no processo de seleção dentro de uma cooperativa. Então, trazendo uma série de dicas relacionadas a isso. Ela vai falar da cooperativa dela também, que é a Coabriel, uma cooperativa que está em São Gabriel da Palha, não é em São Gabriel do Oeste, tá? São Gabriel da Palha, do Espírito Santo. E aí, então, eu quero agradecer a participação de todos aqui. Tivemos um volume bem expressivo, bem bacana. Muitíssimo obrigado por aqueles que estiveram aqui com a gente. Meu amigo Andrei, teu agradecimento para a turma aí. Ô, Márcio, agradecer, cara, primeiramente a Deus, por nos dar o dom da vida, nos dar a oportunidade de a gente conhecer pessoas bacanas durante a jornada da vida, né? Tem um poema, eu gosto muito desse meio de poema, de poesia. Inclusive, vou fazer uma propaganda aqui, deixar aí que eu tenho uma página no Instagram, mas eu sou um pouco mais ativo no Facebook, é para quando o sapato apertar, é uma página que eu fiz em memória dos meus pais. E o que eu quero falar aqui, cara, agradecer você, cara, pela oportunidade. Para mim é um prazer enorme, cara, é um prazer enorme ter a oportunidade de estar aqui diferente de um cara que eu admiro, entendeu? Você é um dos meus mentores. O dia que quando eu tava no Sicredi, que chegou o panfletinho do seu curso, a hora que eu li o seu currículo, eu falei, cara, eu vou estudar com um cara, o professor dessa aula vai ser um senhorzinho de 90 anos, velho. Quando chegou um cara jovem dentro da sala descontraindo, eu falei, cara, não é possível que deu tempo de estudar tudo isso, entendeu? Mas o que eu quero deixar aqui hoje, Márcio, que ficou na minha memória, o primeiro teste que você fez lá no curso que você deu para nós lá em São Gabriel, que era aquela música do Pink Floyd. Eu sei que você é um amante do rock, eu como não entendo muito do inglês, eu já apanho do português, do inglês, misericórdia. Mas eu lembro que você tinha que fazer nós tínhamos que fazer uma avaliação, pegar uma frase da música e refletir sobre o impacto que ela causava na nossa vida. E isso nunca saiu da minha memória, cara, que era o trechinho que falava assim, eu gosto de estar aqui, e tinha uma vírgula, quando possível. Cara, quando eu posso. Quando eu posso. Esse momento de hoje é um desses, entendeu? Então, o que eu deixo para as pessoas aí, cara, ama seu pai e sua mãe, respeite-os, entendeu? Dê valor enquanto está aqui, para todo mundo que está do seu lado, cara. A pessoa que deixa o celular de lado e dá 5 minutos de atenção para você, essa pessoa, no dia de hoje, ela tem que ser valorizada, entendeu? Tá perdendo muito esse contato do olho no olho, da pele na pele. E isso conta muito, cara. Isso é muito importante para os negócios e para todos os negócios interpessoais, pessoais, dessas relações. O amor é a melhor estratégia. O amor é a melhor estratégia. Anota aí que isso é um nome de um livro. Tá? E é um livro maravilhoso. O amor é a melhor estratégia. É isso aí. Andrei, eu quero te dizer uma coisa. Essa tua consideração, essa tua colocação, cara, são, assim, emocionantes. Tá? Realmente emocionantes. E me emociona saber que em determinado momento eu tive a oportunidade de te levar a algo que despertou. E para mim isso é o maior de todos os agradecimentos. A minha vida, o meu propósito em si é isso, é empurrar balanços. Sabe quando tu está empurrando o balanço lá da tua filha? Tá? Então assim, mas vai chegar uma hora que tu vai dizer para ela, filha, estica as pernas, dobra e vai, né? E é isso. Então o meu trabalho hoje é justamente esse, empurrar balanço. O Papo Cop que esse hoje é o primeiro de todos, ele tem isso por finalidade, tem essa finalidade da gente se estreitar, da gente tá longe, mas a gente está perto, né? Porque em determinado momento a gente teve um contato, esse contato ele foi aquele que
quando tu pôde, como diz a música, né? Tu pôde, tu estava ali presente, a gente teve presente, ele foi importante, ele foi de valor, ele não foi só por ser, mas sim porque ele fez sentido na nossa caminhada, na nossa vida. E é por isso também que eu te convidei para esse papo. Porque, para mim, tu faz muito sentido na minha caminhada. Eu quero que tu saiba disso, mano. Bastante nervoso, entendeu? Mas assim, a gente sente que a conversa vai fluir, entendeu? É uma responsabilidade muito grande quando você traz um assunto que é tão sério, né? Você tem que saber o peso das palavras que você tem, né? Chega um ponto da nossa vida que você tem que ter noção daquilo que você comunica, né? Do impacto que isso pode causar, né? Tá certo, meu amigo. Meu irmão, que Deus te abençoe sempre, tá? Muitíssimo obrigado. Para quem ficou com a gente aqui, a nossa gratidão, muito obrigado por terem participado desse primeiro Papo Cop 2022. Na semana que vem tem mais. Sigam aí, @eu_andrei_de_souza, é isso, né? Aí. E sigam aí, @j_a_nobre. E a gente vai ter uma série de novidades aí no decorrer do tempo. Valeu, meu caro. Fica com Deus. Que a gente se veja mais vezes nessa estrada. Um baita abraço. Até. Fica com Deus. Um abraço.